Olá pessoal, eu sou a professora Lilian, estamos iniciando aqui a nossa aula número 6 do InDesign. Então vamos lá. Trabalhar com guias de régua. É possível alterar os atributos de cada guia de régua e você também pode remover, recortar, copiar, colar ou excluir várias guias de régua simultaneamente. As guias de régua recortadas ou copiadas podem ser colocadas em outras páginas ou documentos, mas não em outros programas. Para alterar atributos de guias específicas, você deve selecionar as guias a serem alteradas. Se nenhuma guia estiver selecionada, esse comando irá configurar padrões somente para as novas guias. Selecionar guias de régua. Por padrão, as guias de régua não selecionadas aparecem em azul claro. As guias de régua selecionadas são destacadas com a cor de suas camadas. Quando uma guia é selecionada, o ícone ponto de referência no painel de controle é alterado para ou representando a guia selecionada. Para selecionar uma única guia de régua, use a ferramenta Seleção ou ferramenta Seleção Direta e clique em Guia para destacá-la na cor da camada. Observação: se não for possível selecionar uma guia de régua, o comando Exibir grades e guias, bloquear guias já estiver desmarcado, a guia poderá estar na página mestre ou em uma camada em que as guias estejam bloqueadas. Para selecionar várias guias de régua, mantenha pressionada a tecla Shift enquanto clica nas guias com a ferramenta Seleção ou Seleção Direta. Também é possível arrastar várias guias desde que a moldura de seleção não toque nem envolva outros objetos. Para selecionar todas as guias de régua da página espelhada de destino, pressione Ctrl Alt G. Mover as guias da régua. Com a ferramenta Seleção ou Seleção Direta, escolha uma dessas opções. Para mover uma guia de régua, arraste-a. Para mover mais de uma guia de régua, mantenha pressionada a tecla Shift e selecione as guias a serem movidas e arraste-as. Mova as guias selecionadas como moveria qualquer outro objeto, selecionando, inclusive deslocando com as teclas de seta e usando os painéis Controle ou Transformar. Para fazer uma guia aderir à marcação da régua, mantenha pressionada a tecla Shift enquanto arrasta a guia, ou selecione a guia, mantenha pressionada a tecla Shift e clique com o botão do mouse. Para mover uma guia de página espelhada, arraste a parte da guia que está na área de trabalho ou pressione Ctrl ou Comando do Mac ao arrastar a guia na página. Mover as guias da régua. Para mover as guias para outra página ou documento, selecione uma ou mais guias, escolha Editar, Copiar ou Editar, Recortar, vá para outra página, escolha Editar, Colar. Se você colar as guias em uma página do mesmo tamanho, a orientação que a página original desta guia, elas serão exibidas na mesma posição. Observação: a opção Colar recorda camadas afeta a camada em que as guias coladas são exibidas. Excluir guias de régua. Para excluir guias isoladamente, selecione uma ou mais guias de régua e pressione Excluir. Você também pode arrastar guias de régua e soltá-las em uma régua para excluí-las. Para excluir todas as guias de régua da página espelhada de destino, clique com o botão direito do mouse ou pressione Ctrl e clique em uma guia da régua selecionada e escolha Excluir todas as guias espelhadas. Se você não conseguir excluir uma guia, é possível que ela esteja bloqueada, esteja em uma página mestre ou esteja em uma camada bloqueada. Personalizar guias de régua. Primeiro, siga os seguintes procedimentos. Para alterar as opções de uma ou mais guias de régua existentes, selecione estas guias. Para configurar as opções padrão das novas guias de régua, desmarque todas as guias clicando em uma área vazia. 2. Escolha Layout e guias de régua. 3.
em limite de exibição, especifique a ampliação abaixo da qual as guias de régua não aparecem. Isso evita que elas apareçam muito próximas nas ampliações menores. 4. Em cor, escolha a cor desejada ou selecione personalizada para especificar uma cor no seletor de cores do sistema. Em seguida, clique em OK. Observação: é possível configurar a ampliação atual como o limite de exibição para as novas guias de régua, pressionando Alt ou Option do Mac, à medida que arrasta as guias de régua que selecionou. Bloquear ou desbloquear guias de régua. Para bloquear ou desbloquear todas as guias de régua, escolha Exibir grades de guias, Bloquear guias, para selecionar ou desfazer a seleção do comando de menu. Para bloquear ou desbloquear guias de régua em apenas uma camada, sem alterar a visibilidade dos objetos da camada, clique 2 vezes no nome da camada no painel Camadas, marque ou desmarque a caixa Bloquear guias e clique em OK. Alterar a ordem de empilhamento de guias de régua. Por padrão, as guias de régua são exibidas na frente de todas as outras guias de objetos. No entanto, algumas delas podem bloquear a visão de objetos, como, por exemplo, linhas com traços de larguras estreitas, e é possível alterar a preferência guias atrás para exibir guias de régua na frente ou atrás de todos os outros objetos. Porém, independentemente da configuração da opção Guias atrás, os objetos e as guias do régua estão sempre na frente das guias de margem e coluna. Além disso, embora colocar guias em camadas diferentes as organize estruturalmente, isso não afeta a ordem de empilhamento visual delas. A preferência Guias atrás empilha todas as guias de régua como um único conjunto em relação aos outros objetos da página. Aqui nós vemos uma imagem da ordem de empilhamento padrão, que no caso o A é onde ficam as guias de régua, B é o objeto da página, C, margens e guias de coluna e D, a página. Escolha editar preferências, guias de área de trabalho, se não for no Windows, ou InDesign, preferência, guias e áreas de trabalho no Mac. Selecione grades atrás e clique em OK. Aderência de objetos a guias e grades. Para eliminar objetos a guias com precisão, use os comandos aderir às guias e aderir à grade do documento. As bordas do objeto aderem à interseção de grades ou guias mais próxima, ou seja, são atraídas por ela quando você desenha, move ou redimensiona objetos. A faixa exata em que o objeto adere às guias é denominada zona de aderência, a qual pode ser ajustada. Quando você seleciona os comandos aderir às guias e aderir à grade do documento, a grade tem prioridade. Lembre-se das seguintes diretrizes ao alinhar objetos a guias e grades. Para fazer um objeto aderir a uma guia, arraste o objeto em direção à guia até que uma ou mais bordas do objeto estejam dentro da zona de aderência da guia. As guias devem estar visíveis para que os objetos possam aderir a elas. Entretanto, os objetos podem aderir às grades do documento ou da linha de base, quer essas estejam visíveis ou não. Os objetos de uma camada aderem às guias de régua visíveis em qualquer outra camada. Se não desejar aderir objetos a guias em uma determinada camada, oculte as guias da camada. Para aderir à linha de base de texto, a grade correspondente, escolha alinhamento da grade Roman Baseline no menu do painel Controle ou Parágrafo. Como alternativa, define alinhamento da grade como Roman Baseline das configurações de grade do estilo da coluna. Para fazer as linhas da base do texto aderirem à grade da linha base, pressione o botão Alinhar a grade da linha base para cada parágrafo ou estilo de parágrafo. 1. Escolha exibir grades e guias e verifique se a caixa aderir às guias está marcada. Observação: o comando aderir às guias controla tanto a aderência às guias quanto a aderência à grade de linha de base.
2. Para especificar a zona de aderência, escolha Editar, Preferência, Guias e Áreas de Trabalho, se for no Windows, ou em Design, Preferências, Guias e Áreas de Trabalho, se for no Mac. Digite um valor em zona de aderência e clique em OK. O valor da zona de aderência é sempre expresso em pixels. O recurso Guias Inteligentes facilita a aderência de objetos aos itens de seu layout. Quando você arrasta ou cria um objeto, guias temporárias são exibidas e indicam que o objeto está alinhado a uma borda ou ao centro da página ou a outro item da página. O recurso Guias Inteligentes está selecionado por padrão. Você pode desativar as guias inteligentes ou qualquer uma das categorias de guia inteligente. Usar guias inteligentes. Alinhamento inteligente de objetos. O alinhamento inteligente de objetos permite uma fácil aderência a centros ou bordas de itens de página. Além da aderência, as guias inteligentes são desenhadas dinamicamente para indicar o objeto que está sendo aderido. Dimensões inteligentes. Comentários sobre dimensões inteligentes são exibidos quando você redimensiona, cria ou gira itens de página. Por exemplo, se você girar um objeto 24 graus na página, um ícone de rotação será exibido quando você girar outro objeto aproximadamente 24 graus. Essa dica permite que você faça o objeto aderir usando o mesmo ângulo de rotação do objeto adjacente. Do mesmo modo, ao redimensionar um objeto próximo de outro, um segmento de linha com setas em cada extremidade permitirá que você faça o objeto aderir à mesma largura ou altura do objeto adjacente. Espaçamento inteligente. O espaçamento inteligente permite que você organize rapidamente os itens de página com a ajuda de guias temporárias que indicam quando o espaçamento entre objetos está uniforme. Cursores inteligentes. Comentários sobre cursores inteligentes são exibidos em uma caixa cinza com valores x e y quando você move ou redimensiona um objeto ou com uma medida quando você gira valores. A opção Mostrar valores de transformação nas preferências de interface permite ativar e desativar os cursores inteligentes. Ativar ou desativar guias inteligentes. Para isso, escolha Exibir grades e guias inteligentes. Ativar ou desativar as categorias de guia inteligente. Para isso, abra as preferências de guia e áreas de trabalho, indique se deseja ativar ou desativar, alinhar o centro do objeto, alinhar as bordas do objeto, dimensões inteligentes e espaçamento inteligente e clique em OK. Observação. Para desativar cursores inteligentes que exibem os valores de x e y dos objetos quando se coloca o mouse sobre eles, desmarque Mostrar valores de transformação nas preferências de interface. Alterar a aparência de guias inteligentes. Abra a seção Guias e Áreas de Trabalho da caixa de diálogo Preferências. Escolha uma cor diferente no menu Guias Inteligentes e clique em OK. Dicas para usar guias inteligentes. As guias inteligentes têm efeito apenas em itens e interseções da página que se encontram na visualização de página atual. Se houver muitos objetos em uma página e você tentar alinhar um objeto com outros objetos em particular, aumente o zoom especificamente sobre essa área. Se não desejar que as guias inteligentes se ajustem às guias de coluna, desative temporariamente. Ajustar as guias, escolhendo Exibir grades e guias. Ajustar as guias, o recurso Guias inteligentes é preciso, independentemente do nível de zoom. E, portanto, não é necessário aumentar o zoom para verificar se dois objetos estão realmente alinhados pela borda esquerda, por exemplo. Obrigada por assistir mais esta aula. A fonte desta aula está no link dessa aula. Muito obrigada, até a próxima aula.